O envelope trazia em relevo as palavras Toledo e Verona Advogados. Abaixo, em tinta preta elegante demais para algo trivial, lia-se meu nome, Senhorita Fátima Alencar. Segurei-o por um instante, já pressentindo o que viria. Não por alguma revelação direta, mas porque, na manhã da partida do vovô, senti um estalo, como uma velha dobradiça cedendo de vez. No café da manhã, minha mãe sentenciou com sua usual firmeza: o testamento de Gabriel será lido na próxima semana. É uma formalidade, claro. Mas a Elisa é a principal herdeira. Não precisa se arrumar para a desilusão. Não respondi. Havia aprendido há muito tempo que discutir com ela era como lançar palavras em um poço, elas nunca retornavam. A carta apenas confirmou suas palavras: haveria uma leitura. Minha presença era solicitada. Meus dedos deslizaram sobre a data e a hora, mas uma linha em particular me chamou a atenção: você foi nomeada entre as partes interessadas. Pousei a carta ao lado do café, a fumaça subindo suavemente entre as linhas. Já conseguia ouvir a voz do meu pai na minha cabeça: não se envergonhe aparecendo para algo que nunca fez parte. Eles nunca foram cruéis de propósito, mas a ausência de crença, às vezes, machuca mais do que qualquer ofensa. Eu não era a estrela. Eu não era Elisa. Nunca fui. Mesmo assim, pensei na varanda do vovô, no dia em que ele colocou um livro antigo no meu colo e disse: aqueles que se sentam com você em silêncio, esses são os que permanecem. Não se tratava de herança, de verdade. Eu não esperava dinheiro, reconhecimento ou sequer um aceno. Mas, ainda assim, dobrei a carta com cuidado, guardei-a no bolso do casaco e circulei a data no calendário. Talvez eu não fosse importante naquela sala, mas eu estaria lá. Quando éramos crianças, o nome de Elisa ecoava por cada cômodo da nossa casa, como se estivesse tatuado nas paredes. Elisa conseguiu a primeira cadeira na orquestra. A professora da Elisa diz que ela é um prodígio. A audição da Elisa foi impecável. Nossos pais falavam dela como se já fosse uma figura importante, como se tudo que ela tocasse se transformasse em ouro. Eu nunca a invejei de verdade. Apenas aprendi a existir nos intervalos do seu brilho. Enquanto ela pisava em palcos e posava para fotos, eu encontrava meus refúgios, cantos silenciosos, os fundos da escada com um livro, a garagem cheia das antigas caixas de quebra-cabeça do vovô. Uma vez, minha mãe me flagrou lendo à mesa de jantar e disparou: por que você não tenta se juntar ao mundo, por uma vez? Eu tentei, mas nunca me encaixei. Eu não era barulhenta o bastante, não impressionante o bastante, não Elisa o bastante. O vovô era o único que não pedia que eu fosse diferente. Ele me oferecia pequenos presentes, uma velha bússola de bolso, um globo rachado, um mapa de trilhas que ele nunca chegou a percorrer. Veja onde isso te leva, ele dizia. E eu passava as tardes traçando linhas por lugares que nunca conheci, sentindo que talvez ele entendesse a forma como minha mente divagava. Ele nunca disse que eu era especial. Ele nunca precisou dizer. A última vez que o vi foi num domingo, no início de outubro. Levei-lhe uma lata de chá que encontrei numa pequena loja, aquele com bergamota e casca de laranja desidratada. Ele preparou 2 canecas sem perguntar o que eu queria. Sentamos na varanda enquanto as folhas varriam o quintal, ambos em silêncio, naquela cumplicidade tranquila que as pessoas têm quando nada precisa ser consertado. Ninguém soube daquela visita. Não havia fotos, nem anúncios. Ele não me falou sobre o testamento. Na verdade, ele não me disse nada. Mas, ao partir, ele apertou minha mão e murmurou: você sempre aparece sem precisar ser vista. Isso é mais raro do que você pensa. Aquilo ficou comigo, não como um elogio, mas como uma permissão. Permissão para continuar sendo quem eu era, mesmo que ninguém mais notasse. Agora, enquanto estendia um vestido preto simples sobre a cama e separava um casaco com botões faltando, eu não me sentia preparada ou importante. Não me sentia herdeira de nada, mas algo mais profundo me impelia. Não um direito, mas uma certeza silenciosa de que eu precisava estar naquela sala. Não por eles, nem por mim, mas por ele. A capela aninhava-se no topo de uma pequena colina,
suas paredes de pedra úmidas de geada matinal. Cheguei pouco antes do início da cerimônia, vestindo um casaco de lã simples que ainda trazia o aroma de cedro do meu armário. O vento me cortava as mãos ao entrar, e eu sacudi o frio das mangas. Elisa já estava lá, envolta em seda preta reluzente, seus saltos impossivelmente altos para o inverno. As pessoas gravitavam em torno dela como se fosse a viúva, e não a neta. Ela não me viu de imediato, ou fingiu não ver. Assenti para o recepcionista. Estou aqui para Gabriel Alencar. Ele hesitou por um segundo, tempo demais, antes de apontar para o corredor lateral. Pode sentar ali. Os bancos estavam em sua maioria preenchidos com rostos que eu reconhecia à distância, antigos vizinhos, família, amigos, gente do escritório. Meus pais sentavam na segunda fila, Elisa ao lado deles, inclinando-se enquanto minha mãe sussurrava algo em seu ouvido. Encontrei um lugar perto do fundo. Ninguém se juntou a mim. Alguém atrás de mim murmurou: "Por que ela está aqui?" Outro respondeu: "Pensei que ela tinha cortado laços anos atrás." Não me virei. Os sussurros me atravessavam como o vento entre as árvores, afiados, mas familiares. A urna repousava na frente, pequena e escura, nada parecida com o homem que eu lembrava. Ao lado dela, uma fotografia do vovô de anos atrás, em frente à cabana, com suas luvas de trabalho, sorrindo de um jeito que parecia não se importar. Tocaram um hino que eu não conhecia. O pastor falava de legados e fé, mas meus olhos permaneceram fixos na fotografia. Pensei naquela tarde tranquila na varanda, aquela que ninguém sabia, aquela que não precisou de explicações. A dor é algo estranho. Elisa entrou como se fosse a dona do lugar, o casaco jogado sobre o braço, uma pequena bolsa balançando no pulso. "Isso é só formalidade", disse ela, alto bastante para que eu ouvisse. O vovô sabia quem merecia o quê. Nossos pais se acomodaram ao lado dela. Minha mãe tinha o mesmo ar de lábios cerrados que usava em casamentos e audiências de tribunal, partes iguais de orgulho e performance. Não me sentei perto deles. Escolhi a cadeira mais próxima da janela, longe do grupo. O senhor Toledo entrou com uma pasta sob o braço. Cumprimentou a sala com um aceno discreto antes de se sentar. "Obrigado a todos por virem. Começarei com a leitura oficial do testamento de Gabriel Alencar, datado de 12 de junho do ano passado." Elisa cruzou as pernas e ergueu o queixo, como se já soubesse o que viria. "A minha neta, Elisa Alencar, leu o senhor Toledo, deixa o chalé Aspen, todos os móveis nele contidos, e a quantia de $300.000 a serem desembolsados em 60 dias após a homologação." O sorriso de Elisa se alargou, mas não de surpresa. Ela olhou para meus pais, que lhe deram aquele pequeno aceno reservado a quem cumpre as expectativas. O senhor Toledo fez uma pausa para virar a página. Houve uma mudança sutil no ar, quase imperceptível, como se a sala expirasse e prendesse a respiração de uma vez. Elisa se virou ligeiramente para mim, o sorriso ainda suave nos cantos. Minha mãe nem me olhou. Ninguém disse nada, mas era evidente o que eles acreditavam: aquilo era o fim. Meu nome não seria chamado. Eu havia sido reconhecida apenas por um convite, o suficiente para manter a boa educação legal. Cruzei as mãos no colo e esperei. O senhor Toledo limpou a garganta novamente, e então, disse, a Fátima Alencar. As palavras pairaram sobre a mesa como poeira, suaves, mas inegáveis. Meu pulso saltou, mas não me movi. Ele ajustou os óculos e continuou a ler. E, de repente, o ar na sala começou a mudar. A voz do senhor Toledo era firme, quase demais. "A minha neta, Fátima Alencar", disse ele, "deixa o controle acionário da Alencar Enterprises, juntamente com $53,5 milhões em bens pessoais e de investimento." As palavras não se assentaram de imediato. Elas flutuaram no ar, suspensas, esperando que alguém as declarasse reais. O silêncio na sala se esticou, tornando-se tênue. Elisa piscou uma vez, depois de novo. "O quê?", disse ela, como se não tivesse ouvido direito. Minha mãe fez um pequeno som engasgado.
Meu pai recuou, como se algo pesado tivesse atingido no peito. Ninguém me olhou. O Sr. Toledo continuou lendo, inabalável. Isso inclui 62% da propriedade de todas as entidades corporativas, autoridade de voto no conselho de diretores e total discrição em relação à futura liderança e alocação de ativos. Elisa levantou-se abruptamente, sua cadeira arranhando a madeira. Deve haver algum engano. Não há engano, disse o Sr. Toledo calmamente. Seu avô fez essas atualizações pessoalmente, com testemunhas e em cartório. Ele estava em pleno juízo. Minhas mãos continuavam cruzadas. Eu não havia me movido. Meu coração batia contra as costelas como se tentasse fugir do que acabará de ouvir. Ele nunca disse nada, Elisa explodiu. Ele nem gostava dela. Ele mal a mencionava. O Sr. Toledo fechou a pasta suavemente. Ele deixou um breve adendo para a família ouvir. Ele olhou para baixo e leu uma última frase, desta vez sem o tom jurídico, apenas uma intenção tranquila. Ela foi a única que apareceu sem uma câmera. A sala caiu em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era mais pesado, oprimido pelo peso de algo que ninguém esperava, clareza. Elisa parecia atordoada, sem fúria ainda, apenas descrença. A boca da minha mãe estava ligeiramente aberta, sua expressão presa entre a negação e o insulto. Meu pai olhou para mim, realmente olhou para mim pela primeira vez em anos. Seu olhar não amoleceu, ou apenas se manteve. Eu não estava pensando no dinheiro, nem na empresa, nem sequer no poder. Estava pensando na varanda do vovô, naquele livro antigo e no jeito que ele nunca apressava meu silêncio. Estava pensando no domingo que nunca compartilhei com ninguém porque não precisei. Elisa finalmente falou de novo, isso não é justo. Olhei para ela, com calma e firmeza. Não era para ser. O Sr. Toledo levantou-se, recolhendo os documentos. Há mais um item que Gabriel pediu para compartilhar. Uma carta pessoal. É endereçada a você, Fátima. Ele me entregou um envelope selado, a caligrafia instantaneamente familiar. Deslizei-o para o bolso do casaco, sem ter certeza se estava pronta para abri-lo, mas sabia que o faria, só não na frente deles. Esperei até estar sozinha. Não apenas longe do escritório, mas de volta ao pequeno quarto de hotel em que fiz o check-in na noite anterior, onde o aquecedor rangia e as cortinas não se encontravam perfeitamente no meio. Sentei-me na beirada da cama com o envelope no colo, virando uma, 2 vezes. A caligrafia dele era firme. Tracei o I maiúsculo do meu nome antes de finalmente quebrar o selo. Dentro, 3 páginas dobradas. Sem data, sem querida, apenas meu nome seguido de suas palavras. Fátima. Você nunca pediu nada, mas me deu algo que nenhum deles poderia, tempo sem agenda. Eu a observei crescer nos cantos silenciosos de uma casa barulhenta demais para ouvi-la. Eles mediam o amor em aplausos. Você o media em presença. Naquele domingo em que você veio, sem discursos, sem performances. Você apenas trouxe chá e sentou-se comigo. Ninguém mais sabia, e você nunca lhes contou. Isso me disse tudo. Fiz uma pausa, o fôlego preso. O ar no quarto parecia mais rarefeito, como se ele estivesse lá novamente, apenas observando, sem esperar nada em troca. Mudei meu testamento na semana seguinte, não por despeito. Eu amo a Elisa também, à minha maneira. Mas ela nunca ficava a menos que houvesse uma lente apontada para ela. Ela memorizou cada parte do meu legado, exceto a parte que importava, o tempo que levou para construí-lo. Você me perguntou uma vez por que eu guardava todos aqueles mapas e diários. Você não riu quando eu disse que gostava de saber por onde as coisas tinham passado para poder adivinhar melhor para onde elas poderiam estar indo. Sorri sem querer. Ele havia dito aquilo. Lembrei-me de como era estranho que alguém tão prático ainda acreditasse em direção sem garantias. Não me importo com o que você faz com a empresa. Mantenha-a, venda-a, mude o nome dela. O que estou deixando para você não é concreto. É confiança.
Confiança de que alguém que aparece silenciosamente, sem precisar ser visto, é exatamente o tipo de pessoa que deveria estar segurando a luz quando todos os outros esquecem onde está o interruptor. A última frase estava escrita mais lentamente, as curvas mais largas, as linhas ligeiramente inclinadas. Eles vão te dizer que você não merece, mas eu vi o que o mundo recompensa e vi o que ele esquece. Estou escolhendo lembrar de você. Com amor, vovô. Dobrei a carta cuidadosamente, vincando a dobra com a lateral da mão. Em seguida, coloquei-a de volta no envelope e a deslizei para debaixo do travesseiro. Não era validação o que eu sentia. Era reconhecimento, suave e firme como o chão sob seus pés depois que você pensou ter estado andando sobre vidro. Voltei ao escritório na manhã seguinte para a papelada final. O Sr. Toledo havia me pedido para ir sozinha. Quando entrei pela porta, eles já estavam lá. Meus pais e Elisa sentados rigidamente na sala de espera como se posassem para um retrato que não haviam concordado em fazer. Elisa se levantou assim que me viu. Você o manipulou, disse ela, cada palavra afiada e controlada, como se tivesse ensaiado no espelho. Ele estava velho. Ele não sabia o que estava fazendo. Não respondi de imediato. Apenas olhei para ela. Realmente olhei para ela. Maquiagem impecável, blusa passada, a mágoa transformada em indignação. Eu não preciso provar nada, respondi. Eu só o amava. O rosto dela se contorceu. Não ouse fazer disso uma questão de amor. Ele era meu avô também. Assenti. Então você deveria saber que ele não ligava para câmeras. Minha mãe estremeceu. Meu pai olhou para o chão. O Sr. Toledo surgiu na porta, sua voz firme. O Sr. Alencar passou por 2 avaliações mentais independentes antes de emendar seu testamento. Ambas confirmaram plena competência. Suas instruções foram deliberadas e detalhadas. Isso não significa que seja certo, Elisa retrucou. Não, eu disse. Significa apenas que foi a escolha dele. Minha mãe desabou então. Não alto, não de uma vez, mas as lágrimas começaram a surgir e ela virou o rosto para longe de todos nós. Meu pai colocou a mão no ombro dela, mas ela não a procurou. Elisa recolheu suas coisas com movimentos bruscos. Isso não acabou, disse ela, mas sua voz havia perdido o centro. Você não vai reescrever a família só porque ele se foi. Não respondi. Não havia mais nada que eu precisasse dizer. Ela saiu, o eco dos saltos ressoando pelo corredor. O Sr. Toledo me deu um leve aceno, gesticulando em direção ao escritório. Apenas algumas assinaturas. Seguiu para dentro, o envelope ainda aninhado contra meu peito. Eu não o havia soltado desde a noite anterior. Qualquer que fosse a tempestade que havia passado, eu ainda estava ali, não intocada, mas inabalável. A viagem até a cabana levou pouco menos de 2 horas. A neve caía levemente nas margens da estrada, do tipo que nunca se acumula, mas sussurra que o inverno está à espreita. Eu não vim aqui há mais de uma década, mas as curvas me voltaram como memória muscular. Os pinheiros altos, a inclinação da velha caixa de correio, o cascalho que estalava sob os pneus enquanto eu subia a entrada estreita. A chave girou sem resistência. Lá dentro, tudo estava como ele havia deixado. A mesa de pinho, a poltrona desbotada com a manta poída, a fileira de livros na prateleira que sempre pendia ligeiramente para a esquerda. A poeira havia assentado, mas nada havia mudado. Na lareira, acima da lareira fria, havia uma única fotografia. Parei quando a vi. Eu, aos 10 anos, com as pernas cruzadas no degrau da varanda, lendo com as costas apoiadas no joelho do vovô. A mão dele repousava no meu ombro, e nós dois olhávamos para a mesma página. Eu nem sabia que a foto existia. Ao lado dela, um pequeno diário encadernado em couro. Peguei-o com cuidado e abri a primeira página. A caligrafia dele era ligeiramente inclinada, deliberada. Fátima nunca foi barulhenta. Foi assim que eu soube que podia confiar nela. O ar me deixou como se eu o tivesse prendido por anos.
Sentei-me na poltrona, com o diário no colo, e deixei o silêncio preencher o quarto, não pesado, mas completo. Depois de um tempo, levantei-me, adicionei algumas toras à lareira e acendi um fósforo. A primeira chama pegou, depois se espalhou, lenta e segura. Observei-a tomar forma, ouvi a madeira se ajeitar e, pela primeira vez em mais tempo do que eu poderia medir, não senti que precisava explicar nada a ninguém. O quarto aqueceu, as bordas se suavizaram. Fiquei ali por muito tempo, até que a luz brilhou firme pelo chão e pude sentir o peso da carta, da fotografia e de tudo que eu havia herdado, não como um fardo, mas como um começo. Obrigada por ouvir a história de Fátima. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.